A graça e a paz do nosso Senhor. Amém. É um grande prazer estarmos aqui novamente. Queria dar um bom dia aos irmãos e avisar que estaremos começando uma nova revista com novas lições. Vamos começar com a primeira lição, que diz assim: o que é liberdade? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Quem não está debaixo da lei é aquele que obedece ou aquele que desobedece? De acordo com a palavra de Deus, não está debaixo da condenação da lei aqueles que obedecem, pois não têm o que temer, já que a lei não pode acusá-los de transgressores. Quando diz que a lei é maldita, é porque ela realmente tem poder de condenar o homem que não está em Cristo. Romanos 8:1. Mas, segundo Romanos 8:2, a lei da vida que está em Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. Só estando em Cristo, a lei não nos condena. Do contrário, o que nos aguarda é a morte. Por isso que quem anda segundo a carne não consegue obedecer, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus e não se sujeita à sua lei. Romanos 8:7. Não estar debaixo da lei é não estar sobre a condenação da lei, porque Cristo pagou a nossa dívida. Amém? Vencer a carne, viver segundo a carne, não agrada a Deus. Vamos dar continuidade? Nós, no nosso estado natural, não somos livres. Como diz lá no tópico 1, a vontade não livre. Adão pecou e a natureza humana foi contaminada e sua inclinação passou a ser para o pecado. Avaliem depois a parte introdutória sobre o que Aquino e Scotus diz. Tá? Eu queria que vocês fizessem essa avaliação. Não vou para a gente não se estender. Então, fazendo um apanhado, em que fase a gente chegou de entendimento? É que temos que viver segundo a lei. Só estando em Cristo, a lei não nos condena. Do contrário, o que nos aguarda é a morte. Por isso, quem anda segundo a carne não consegue obedecer. Irmãos, a gente vive hoje numa sociedade um pouco complicada, né? Existe uma polarização muito grande. Todo mundo tem uma opinião a dar. Hoje, com as mídias sociais, a coisa se tornou muito delicada, porque existe um assunto de comoção pública que aparece e a gente pega o seu celular, o seu computador e digita. E, expõe totalmente a sua opinião sobre todo e qualquer assunto. E isso se tornou uma
complicador para nós cristãos. Não por você se expressar, mas por toda a repercussão que a nosso viés ideológico causa. E a gente às vezes se perde nisso. A gente tem opinião a dar por tudo, sobre proteção aos animais, até um caso mais escabroso. E às vezes a gente esquece que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente se excede em algumas opiniões, algumas questões, principalmente nesse momento de pandemia. A ansiedade é muito grande de se expressar, de falar, de se comunicar. E às vezes isso é um pouco complicado. A gente vive uma luta muito grande, irmãos. E às vezes a gente não percebe. Essa luta é uma luta constante, diária. E é uma luta para que a gente erre, para que a gente peque, para que a gente deslize. E a gente tem que estar com um entendimento muito bom e perfeito. Por que nós estamos aqui? O que nos trouxe aqui? Do que nós vivemos. E a gente vive, essa lição é muito bacana, que ela nos mostra que a gente vive pela graça. A graça divina liberta o homem do pecado. Fomos livres do poder tirânico do pecado e habilitados a lutar contra ele. Na regeneração, o pecado não é mais forte que Deus. E essa governança que ele tinha sobre a minha vida, sobre a sua vida, caiu por terra quando nós fomos agraciados pela salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente tem que ter um pensamento muito claro e um entendimento muito cristalino de que a gente vive pela graça e que nós fomos salvos por Cristo. E toda aquela dependência que nós poderíamos ter do pecado caiu por terra naquele momento. E isso tem que ser constante em nossas vidas. Esse ensinamento, então, esse entendimento tem que ser constante. Essa luta e essa habilitação para poder ir contra as coisas que não são de Deus tem que ser constante. A gente não pode se deixar levar e esquecer o que a gente fez, o que nos trouxe aqui. A verdadeira e única liberdade que nós podemos desfrutar é encontrada somente em Cristo. Agora vocês vão continuar com o tópico 3 e 4, com o presbítero Hernani, e eu queria desejar um domingo abençoado para todos, que o Senhor Jesus esteja com suas mãos e estendidas sobre os nossos lares, nos abençoando e nos protegendo de todo mal. Amém. Bom dia, irmãos. Dando continuidade a esta lição, o que é liberdade, nós vamos agora ver os pontos 3, 4 e a conclusão. No ponto 3, fala sobre verdadeira liberdade, sob graça. O apóstolo Paulo fala da graça em oposição à lei. O texto diz: não estais debaixo da lei, e sim da graça. Então vejam só, o apóstolo Paulo nos chama a atenção que outrora estávamos escravos do pecado. E agora não, nós somos servos da justiça. Nós estamos debaixo da graça. Aqui no segundo parágrafo desse ponto, vou ler aqui só um pequeno texto, fala assim: ora,
estando livre da condenação da lei por causa da graça, os crentes devem ser impelidos, motivados à santidade. Os crentes estão sob o pacto da graça e no gozo das bênçãos dela, sob o evangelho e a dispensação dele, que conduz e ensina os homens a negarem a impiedade e as paixões mundanas. Estão sob a graça e na posse da justificação do perdão divino, que influencia fortemente a justiça e a santidade. Vejam só, o homem, antes de ele se regenerar, antes de se converter, ele pensa que é livre, como foi falado nos pontos anteriores, mas a natureza pecaminosa o escraviza. E agora vem a verdadeira liberdade. O que é? O crente está sobre a graça. O crente, ele é impelido, ele é motivado, ele agora passa a sentir vontade de fazer a vontade, de cumprir a lei, até mesmo de cumprir a lei. Ele se sente com vontade de fazer o melhor para Deus. Ele se sente motivado em querer servir melhor ao Senhor, nosso Deus, né? Outrora nós vivíamos fugindo da presença do Senhor, essa é a verdade. A pessoa que ainda não se converteu, ela vive fugindo da presença do Senhor, porque ela não quer fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo faz essa obra em nós. Isso não vem de nós mesmos. Por isso que fala aqui, sob a graça. Porque, embora nós não mereçamos, o Espírito Santo vem, trabalha no nosso coração e faz uma mudança na nossa mente. Agora a gente pensa de uma maneira diferente. A gente não vive sendo servo do pecado. A gente agora pensa, não vive ser escravo, né? Aliás, ser escravo do pecado. Agora não. Nós agora queremos ser escravos, ser servos de Cristo Jesus. Fazer a sua vontade, né? E isso é motivado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Aqui no ponto 4, verdadeira liberdade, escravos da justiça. No primeiro parágrafo, ele fala assim, o autor: a liberdade do pecado não consiste na libertação de uma natureza pecaminosa, nem de um coração corrupto, nem de pensamentos vãos, nem de palavras pecaminosas, nem de ações pecaminosas, mas do poder condenatório do pecado. Veja só, nós ainda estamos sob a influência do pecado. Muitas das vezes fazemos, algumas vezes talvez façamos ou já temos feito algumas coisas que o autor fala aqui. Ele fala aqui, um coração corrupto, nem de pensamentos vãos, nem de palavras pecaminosas, nem de ações pecaminosas. Mas observem bem a diferença. Nós não sentimos o desejo de fazer isso. A nossa mente agora é diferente. A motivação é outra. Tá bom? Então, nós ainda estamos, como diz um pregador, diz que a carne está, nós estamos ainda na carne, a carne ela está conosco, mas ela está tipo dormência, em latência, né? Mas se a gente bobear, ela dá um salto e quer fazer alguma coisa errada, né? Então, nós ainda estamos sob a influência do pecado, embora com a motivação de servir a Cristo, o pecado nos atrapalha algumas vezes de fazer o que deve ser feito. Isso é, obedecer a Cristo Jesus. E ele fala aqui que, na verdade, nós não somos mais escravo da justiça. O que deve ser feito? O que deve ser feito na justiça? Errou, tem que pagar. Errou, né? Vai ser julgado, vai ser condenado.
Então, essa é a justiça. Então, nós, outrora, éramos escravos dessa justiça. Quer dizer, nós estávamos a caminho da condenação. Mas Cristo nos salvou desta condenação. Então, essa é a verdadeira liberdade. Nós estamos libertos da condenação. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, vejam só, ele fala aqui que o pecado entrou na humanidade por Adão, né? E trouxe uma condenação a nós. Mas ele fala aqui, no verso antes, ele vem falando, no verso 1 do capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados. Quer dizer, o sangue de Cristo no Calvário, ele tornou justiça para cada um de nós. Então agora nós não somos escravos da justiça. Nós estamos libertos, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, que tem enviado seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E agora nós fomos libertos da justiça. Nós éramos escravos, andávamos o tempo todo pensando sobre essa justiça. E para concluir, diz assim: em seu estado natural, os seres humanos não possuem liberdade, nem conhecem o seu real sentido. Não há qualquer possibilidade de tomarmos decisões livres sem influência do pecado. Uma vez regenerados em Cristo, somos libertados do pecado e experimentamos um fortalecimento contra o pecado, numa batalha que se trava contra ele. Passamos a ser dirigidos pelo Evangelho e, de escravos do pecado e de uma disposição oposta à vontade de Deus, experimentamos o desejo de agradá-lo no serviço da sua justiça. Então, como nós lemos no início da lição, sobre que as pessoas pensam que é livre, né? Até eu penso que algumas pessoas que deixam o nosso convívio na nossa igreja e falam assim: eu quero ser livre, eu quero ser livre. Aí para de vir na igreja, assim, eu não entendo o que é isso. A pessoa, o conceito, nós vimos no início da lição, o conceito de ser livre, né? A pessoa, na verdade, ela não é livre, ela é escrava do pecado ainda. Mas nós vimos aqui durante a lição que a verdadeira liberdade Cristo nos dá, nos liberta, como nós acabamos de ver, nos liberta da justiça, nos dá a graça para sentirmos desejo de servir a Cristo Jesus, né? A gente vive em oposição ao pecado. Então é isso que o Espírito Santo faz em nosso coração. E devemos aplicar no coração o seguinte: tenho experimentado a verdadeira liberdade em Cristo ou permaneço escravo do pecado? A graça de Deus tem produzido seus efeitos em minha vida ou tenho sucumbido à vida sem santificação? Então é um momento para nos refletir. Se você pensa que você se afastando de Cristo, você vai ser livre, olha, é um engano o que você vai fazer, tá? Se você ficar ao pé de Cristo Jesus, você conhecerá o que é uma liberdade. O homem não adianta. Nós, como seres humanos, somos seres muito frágeis. A nossa mente, ela é muito frágil. Se Deus permitisse o diabo trabalhar na nossa mente, nós estaremos arruinados. Porque a gente vê que um homem consegue convencer multidões. Nós temos visto aí através da história grandes homens que convenciam multidões. Napoleão,
Adolf Hitler. Até aqui no Brasil, tinha homens que, quando discursava, ele conseguia convencer multidões. Getúlio Vargas, Leonel Brizola, eu lembro dos discursos dele. Então, assim, a nossa mente, ela é muito frágil. Então, só Jesus Cristo trabalhando na nossa mente que a gente vai alcançar a liberdade. Que você possa refletir nessa lição maravilhosa desta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos por esta lição, Senhor, que tem dado a nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.